Olá pessoal, sou Sonic Gamer Tube e hoje eu trago para vocês os melhores episódios de Jellystone. E eu tenho que dar uns avisos aqui. Só vai ser os melhores, não vai ter os piores, já que o desenho, na minha opinião, não tem nenhum episódio ruim. E talvez eu faça parte 2 desse vídeo, dos melhores. Mas enfim, chega de enrolação e bora logo para o vídeo. 10. Blip. Nesse episódio, a Cindy está se sentindo muito solitária, já que os amigos dela têm mais compromisso para fazer, tem muitos compromissos e não dá atenção para ela. Então, ela arranja um novo amigo chamado Blip. Ela gosta muito dele e acha que todos devem ter um amigo Blip. Só que ninguém gosta dos Blips que a Cindy mandou. E o Zé Colmeia tem uma ideia de usar uma mangueira com pimenta e colocar um monte de pimenta nos blips. Só que ele havia esquecido de como os blips não podem comer pimenta e aí os blips viram uns monstros. Mas enfim, eles conseguem fazer eles voltarem ao normal. Inclusive, os blips voltam para o espaço. E no final foi muito engraçado que aparece Space Ghost e na hora os blips invadiram a nave dele. Enfim, o que eu tenho a dizer sobre esse episódio? É um episódio muito bom, muito divertido. A luta contra os monstros blips é muito boa. Inclusive no final que os blips invadem a nave do Space Ghost. 9. É preciso dar umas bitocas. Nesse episódio, a Bob e a Duke encontram um gamer virtual. E aí vemos que o Gazoo passa um desafio para elas no gamer virtual, que elas devem usar uma arma de dar as bitocas nos coelhinhos, aí eles vão se tornar amigos delas. Só que o problema é que isso aí acaba destruindo a cidade de Jellystone. Então foi visto que, na verdade, o Gazoo, que era o vilão nesse jogo, e também era tudo ilusão, já que usando esse game virtual ia destruir a cidade de Jellystone. Mas enfim, o que eu tenho a dizer sobre esse episódio? A aventura é muito boa, é bom ver o Gazoo como vilão nesse episódio. E também a realidade virtual foi muito boa nesse episódio. 8. O livro de feitiços. Nesse episódio, a Bob, a Duke e o Chapeuzinho se oferecem para ajudar a feiticeira farceira. Inclusive, eles vão na casa dela. Enquanto eles arrumam lá, eles acabam abrindo um livro. E esse livro de feitiços que faz vários monstros ganharem vida, inclusive destroem a cidade de Jellystone, mas no final tudo é resolvido. Enfim, o que eu tenho a dizer sobre esse episódio? É um episódio muito bom, muito divertido. A luta contra os monstros é muito boa. Em geral, é um episódio muito bom. 7. Heróis e capas. Nesse episódio, aparece Falcão e Dinamite, o Bionicão, pra dar um jeito para os personagens de Jellystone se tornarem heróis, assim como eles. Esse episódio é muito bom, muito divertido, traz os personagens da Hanna-Barbera de volta. Pra falar a verdade, esse desenho traz todos os personagens da Hanna-Barbera em um desenho só. 6. Pelotão da Lua de Jellystone. Nesse episódio, o Capitão Caverna avisa para o Dom Pichote que a Lua vai engolir o Sol em 6 horas. E ele avisa para chamar as pessoas mais inteligentes do mundo. E eles são Zé Colmeia, Leão da Montanha e Bob Filha. Então, eles dão um jeito para impedir que a Lua engula o Sol. Mas depois, a Lua diz que o Sol era o namorado dela. Então,
os dois se beijam no final. E quando todos de Jellystone que estão na Terra vê isso, os olhos deles começam a queimar, inclusive os que estão no espaço. Enfim, o que eu tenho a dizer sobre esse episódio? É um episódio muito bom, muito divertido. É fantástico ver os personagens de Jellystone no espaço. E a aventura também é muito boa. 5. Jogos Laugh. Nesse episódio, a cidade de Jellystone tem que ir contra a Nova Bedrock, que é rival deles. A Nova Bedrock fica trapaceando contra a Jellystone. E no final, a Nova Bedrock ganha o troféu e o prefeito Pichote teve que vestir o traje de galinha, já que a regra era quem perdesse ia vestir o traje de galinha. No final, todos se divertem com o traje de galinha e a Nova Bedrock vai embora. Enfim, esse episódio é muito bom e dá uma certa nostalgia do desenho Laugh Olympics, que era um desenho de Olimpíadas com vários personagens da Hanna-Barbera. E é bom que nem precisa mais fazer fanarts do Dick Vigarista e Muttley, já que várias pessoas já faziam antes da terceira temporada lançar e antes desses personagens aparecerem em Jellystone. 4. Vote Framboesa. Nesse episódio, o Dom Pichote se pinta de vermelho para criar um rival para ele mesmo, para ver quem é o melhor prefeito. Ou seja, ele cria um falso oponente. Aí o Framboesa, que na verdade é ele mesmo, fez várias mudanças na cidade de Jellystone. E o Dom Pichote teve que inventar uma desculpa dizendo que o Framboesa havia ficado de férias. Então, ele faz com que a cidade de Jellystone volte ao normal. E todos ficam felizes parabenizando o Dom Pichote. Enfim, esse episódio é muito bom, muito divertido. E é muito bom no final o Dom Pichote sendo parabenizado. 3. Melhor sem o Fred. Nesse episódio, o Capitão Caverna, quando ele está jogando boliche, ele acaba batendo a cabeça e lembra de uma coisa que aconteceu no passado e lembra quem ele era. E ele era o Barney Rubble, que é o personagem de Flintstones. Aí ele disse que tinha um melhor amigo chamado Fred Flintstone, só que ele se foi e tenta dar um jeito de trazer ele de volta, fazendo com que algum personagem da cidade de Jellystone se torne o novo melhor amigo dele. Em um momento, ele vê uma caveira da Vilma e do Fred. E a Cindy se oferece a clonar o personagem Fred Flintstone. Só que quando a clonagem é feita, o Fred Flintstone fica do mal e Barney Rubble lembra só que de coisas ruins que o Fred fez com ele. E ele diz que não precisa do Fred. E o final foi muito engraçado, que o Fred é levado por um pássaro. Enfim, o que eu tenho a dizer sobre esse episódio? É um episódio muito bom, dá uma certa nostalgia da série dos Flintstones. E muito engraçado as cenas dele lembrando que o Fred era uma péssima pessoa. E no final eles lançam tipo uma cena pós-crédito, fazendo uma homenagem ao Fred Flintstone, pois ele morreu. E também tem uma cena cantando a abertura do desenho dos Flintstones, só que na mesma versão, só mudando a letra. 2. Convenção espacial. Nesse episódio, o Peter Potamus está vestindo a fantasia do Space Ghost, só que as pessoas no evento acabam confundindo ele, achando que ele é o verdadeiro Space Ghost, e a Bob, a Duke e o Chapeuzinho
as pessoas acabam confundindo eles três, achando que são os amigos de Space Ghost mesmo. Mas após o Space Ghost chegar lá, o Peter Potamus diz que ele é o verdadeiro Space Ghost e que ele, na verdade, é o Peter Potamus. Enfim, esse episódio tem um visual incrível. É muito bom que os vilões da série original voltaram. E também a história é muito boa. E, na minha opinião, a terceira temporada é a melhor de Jellystone. Mesmo que as outras também sejam boas, esse desenho não tem episódios ruins. Crise nas minhas risadas. Nesse episódio, o Billy, de Billy Mandy, a Didi, de O Laboratório de Dexter, e o Macaco Louco de As Meninas Superpoderosas são expulsos do próprio universo e acabam indo para Jellystone. E aí depois eles colocam tipo uma televisão para lembrar uns flashbacks deles sendo expulsos do próprio universo, que ainda lembra muito o desenho original, como se tivesse até ganhado um reboot. E depois, vários personagens da Cartoon Network aparecem lá invadindo Jellystone. E a luta nesse episódio foi muito épica. Mas depois tudo se resolve e os personagens da Cartoon Network voltam para os seus universos. Enfim, o que eu tenho a dizer sobre esse episódio? É um episódio muito bom, muito divertido. E, pra falar a verdade, é o melhor episódio do desenho, na minha opinião. Sem falar que a Cindy se apaixonando pelo Macaco Louco é uma das cenas mais lindas desse episódio. E a luta dos personagens da Cartoon Network versus Jellystone também são ótimas. E, sinceramente, ele merece primeiro lugar do melhor episódio do desenho. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe todos os meus vídeos com seus amigos para eu chegar aos 1000 inscritos ainda esse ano. Até a próxima e tchau!